Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia e estamos aqui para falar sobre livros. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras de agosto. Se você gosta do meu trabalho, se você está gostando dos vídeos que eu tô fazendo, não se esqueça de deixar um like, deixar um comentário. Isso ajuda o engajamento do canal e faz com que o YouTube mande os meus vídeos para mais pessoas, para que mais pessoas descubram o canal e venham fazer parte dessa nossa comunidade. Além disso, não se esqueçam de usar meus links da Amazon. Sempre estarão aqui na descrição dos vídeos. Se você usar o meu link da Amazon, eu ganho uma comissão e você não vai gastar um centavo a mais. E assim, você pode usar para qualquer coisa, não precisa ser só livro. Você pode comprar desde ração para o seu pet até uma geladeira, que não importa. O importante é usar os nossos links. Também, não só o meu, mas também de outros produtores de conteúdo que você apoia, vai revezando aí. Enfim, é isso. Vamos aos livros. O primeiro livro que eu li esse mês chama Camp Damascus, do autor Chuck Tingle. Eu vi essa indicação de livro no canal Bethany Bookish Bethany, alguma coisa assim. E ela tinha falado que tinha sido uma das leituras mais divertidas que ela teve nos últimos meses. E ela lê muito livro. E aí eu fiquei curiosa e logo que lançou eu peguei pra ler. E assim, o livro conta a história de uma jovem que super cristã, aquela coisa bem fundamentalista de protestantes americanos, e ela é toda, tipo, integrada no grupo de jovens da igreja e tal, não sei o quê. E ela tá numa viagem, num passeio com um grupo de pessoas que não são só religiosos. Se eu não me engano, era da faculdade, alguma coisa assim. Ou, enfim, um grupo de jovens. Ela já é. Tô falando jovem, mas sei lá, uns 20 e poucos anos, tá? Não é jovem, jovem, adolescente. Enfim. E ela tá lá pulando do penhasco, aquela coisa, tipo, pular no lago do penhasco e tal, não sei o quê. E ela vê uma mulher e parece que é como, tipo, uma aparição, assim. Enfim. Ela acha tudo aquilo muito estranho, mas deixa quieto. Devia ser só uma mulher muito estranha. Ela chega em casa, os pais dela estão pressionando ela sobre um possível relacionamento que ela tá tendo com um outro menino desse grupo de jovens religiosos. E eles estão torcendo para que ela goste dele também, que eles engatem um relacionamento e, né, casem, conforme o script de pessoas religiosas. Só que ela não tá extremamente desconfortável com essa situação. E aí, do nada, ela começa a vomitar na mesa de jantar e são larvas de moscas. E ela começa a vomitar, assim, vomitar, vomitar, vomitar. E ela não entende por quê. E os pais dela, fica tranquila, isso acontece. E ela assim, será que eu não deveria ir no médico? Isso não é normal. Eu tô vomitando larva de mosca. Ela pesquisa e descobre que é de uma mosca lá, não sei o que, de um inseto X. E isso fica super encafifada. Ela fica super encafifada com isso. E a história prossegue e muitas coisas estranhas começam a acontecer. Ela volta, toda vez que ela pensa sobre uma menina que ela conheceu nesse grupo também, ela começa a vomitar as larvas. E ela começa a investigar, porque o que tá acontecendo? E por que meus pais não estão preocupados? Enfim, e aí todo o thriller se desenrola. É uma história de terror, dá pra chamar de terror, com elementos sobrenaturais. E é em torno de uma seita religiosa. Eu não vou dar spoiler, porque eu acho que como tem temas LGBT e
tá fazendo muito sucesso, tá gerando muito buzz lá fora. Eu tenho quase certeza que vão acabar traduzindo o livro. Mas eu achei uma história bem interessante, bem divertida. Foi o primeiro Chuck Tingle que eu li. E assim, eu não sei porquê, eu jurava que esse autor, ele era famoso. Porque não me era estranho esse nome. E aí quando eu fui pesquisar, esse autor, ele mantém a identidade dele secreta. Ele aparece nos eventos com um saco cor-de-rosa na cabeça. Vou colocar uma foto aqui. E ele é um autor de livros zoeira. Ele é um grande troll. E ele escreve livros de erótica. Lembra quando tava na pandemia e aí viralizou aquele livro Kissing the Coronavirus? Que era uma mulher que tinha uma relação... Era um conto erótico de uma mulher que tinha relação com um vírus de Covid humano, assim, que ele se transforma e vira um humano e ela tem uma grande relação com o vírus. Então, sabe quando os conservadores falam assim, ai, porque agora as pessoas estão criando aí identidades de gênero e não sei o que vai acontecer? Amanhã a pessoa vai se identificar como um helicóptero. Daí ele vai e escreve um livro, um conto erótico, zoando essa fala. E ele tem dezenas de livros eróticos com esse tema. Eu vou ler o título de alguns. Ele tem uma série dedicada exclusivamente ao Trump. Mas ele usa Donald Trump pounded in the butt by the handsome Russian T-Rex who also peed on his butt and then blackmailed him with the videos of his butt getting peed on. Ou seja, Donald Trump tananã, na bunda por um belo T-Rex russo que também fez xixi na bunda dele e aí chantageou ele com o vídeo dele fazendo xixi na bunda. Não, e assim, todos eles são assim, completamente President Donald Loch Ness Trump pounds America's butt. Donald Trump's anal impeachment. Donald Trump ass is haunted by the handsome ghosts of his incriminating tax returns. Enfim, tudo que acontece no mundo dos conservadores, de escândalos e tal, ele pega aquilo e transforma em um conto erótico. Então, a página dele do Goodreads é simplesmente hilária. Os títulos dos livros, um acontecimento à parte. E o pior é que, se eu não me engano, todos estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, se vocês quiserem prestigiar a série erótica sobre o Donald Trump, fiquem à vontade. Mas assim, que figura. E ele também é um ativista, porque ele foi criado numa dessas seitas religiosas e ele hoje trabalha, pelo que eu entendi, assim, conscientizando sobre os danos que essas seitas religiosas têm. Então, por isso que o tema do livro também trata disso e realmente dá pra ver que é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre fundamentalismo religioso e como faz mal, principalmente na repressão sexual e de não deixar dano, né, nas pessoas, principalmente quando elas chegam na fase de expressar sua sexualidade e tal. Então, assim, adorei a experiência. Quem sabe um dia pego um livro da série Donald Trump para ler. Gente, assim, a mente dessa pessoa, enfim, completamente surreal. Mas agora, pela primeira vez, ele tá lançando um livro sério e ele é um excelente escritor. Eu adorei o livro. E é isso. O outro livro que eu li esse mês foi o Zero Days, da Ruth Ware.
Eu tinha falado que eu ia fazer o vídeo, né, dos 3 últimos livros dela. Eu decidi fazer quando tiver a tradução, principalmente porque eu não gostei. O 010, assim, não é que eu não gostei. A Ruth Ware é uma excelente escritora. Ela realmente é uma... Não importa o que aconteça, eu vou sempre ler os livros dela. A não ser que ela fique, daqui a, sei lá, 10 anos, ela fica muito ruim, daí não dá mais. Mas assim, até o momento, mesmo o 010 eu não tendo gostado tanto, ainda foi uma leitura divertida, ainda foi tipo uns 3 estrelas. O 010, a trama é uma... baseado no filme O Fugitivo, com Harrison Ford. Então é um thriller completamente diferente do que ela já escreveu até agora. Geralmente são mistérios, os livros anteriores dela são mistérios mais parados, uma coisa mais de um ambiente mais fechado e tal. Esse não. Esse é total correria, sem parar, desde o começo. E a personagem principal, ela tem uma empresa com o marido de segurança de indústria. Então, é uma empresa que previne casos de espionagem industrial. E eles testam os sistemas de segurança da empresa. E aí o livro começa, ela tá numa missão tentando invadir uma empresa e ela foi contratada para isso. Que ninguém pode saber que a empresa está sendo invadida, né? O ponto é justamente fazer de uma forma com que a segurança seja de fato testada e aí... Então ela é presa porque ela é pega invadindo a empresa. E aí tem todo o procedimento de que, obviamente, que ela não vai ser presa, porque é a empresa que contratou e não sei o que, não sei o que lá. Depois que ela finalmente consegue se livrar da burocracia de ter sido presa e tal, não sei o que, ela vai pra casa e encontra o marido assassinado. E aí, tipo, né, tem todo o choque e tal, não sei o que. E aí ela é considerada a principal suspeita. Só que ela, obviamente, não matou o marido, porque nem tinha como ela ter matado o marido, porque ela tava na missão e depois ela foi presa. Mas, claramente, tentaram armar para ela, para que ela fosse considerada culpada. E em vez de lidar com a investigação e tal, não sei o que, e tentar se livrar de outras formas, ela foge para investigar ela mesma a morte do marido. E assim, uma coisa que eu... as coisas que eu não gostei. Eu achei muito longo. Eu acho que poderia ter umas... Deixa eu ver quantas páginas. 300... O livro tem 356 páginas. Poderia tranquilamente ter 250. Eu também não gostei do fato de ser muito repetitivo. Uma das coisas que eu acho que é complicado quando são livros em que a pessoa tá passando por um luto de uma morte que aconteceu durante o livro, ou tipo, a morte ainda é muito recente na timeline que tá representando o livro, é que os autores sentem necessidade de ficar repetindo muitas e muitas vezes o quanto o protagonista tá sofrendo. Então, era o tempo todo, era tipo, agora vou invadir essa sala e agora não tenho meu marido no ouvido me orientando. Porque agora eu vou tomar banho e eu não tenho mais o meu marido. Porque, sabe assim, essa necessidade de constantemente tudo relembrar que a pessoa tá de luto. Então, assim, tipo, ok, a gente já entendeu. Eu entendo forçar isso no começo, assim, pra, tipo, montar a vibe do que o personagem tá, o estado mental, mas não precisa repetir o livro inteiro. Sim, a gente tava lá quando ele foi morto, sim, a gente sabe que a protagonista com certeza tá sofrendo, porque deve ser simplesmente horrível o seu parceiro ser assassinado, com o agravante de você estar sendo acusado da morte dele. Então, assim, mas não precisa a cada 3 parágrafos colocar, não, mas aí agora não dá mais porque o meu marido tá morto, sabe? Assim, cansa, é muito repetitivo. E além disso, por conta da estrutura do livro, de ser um livro correria, digamos, então não tem um grupo de pessoas
de personagens que são desenvolvidos e tal, a protagonista passa a maior parte do livro sozinha, correndo e fugindo e tentando se virar, a gente meio que sabe quem provavelmente matou o marido dela desde o começo, por falta de opção. A única coisa que a gente não sabe é o porquê, mas dá pra desconfiar ao longo do livro e assim, zero surpresa, não teve nenhum grande plot twist, assim. Não é o tipo de thriller que eu gosto de ler. Eu prefiro muito mais uma coisa mais não tão correria, não tão caótico. Eu prefiro uma coisa mais entre ali um grupo de pessoas, quem entre nós é o assassino e tal. Enfim, então eu dei 3 estrelas. E aí, quando os outros livros dela forem traduzidos, conforme forem traduzidos, eu vou postando a resenha, né? Vamos aí ver, aguardar a editora Rocco, ver quanto tempo eles vão demorar para traduzir os próximos. Outro livro que eu li esse mês foi a nossa escolha para o Clube da Literatura Safada, que foi A Filha do Conde, da Lorraine Hitch. Tem, para quem quiser ver, tem a live aqui no canal. Mas eu adorei, eu amei a releitura. Conta a história da Lavínia e de um dos irmãos Trelawney, que eles são meio que... Tem um trelelê desde que eles são adolescentes, desde que ela é adolescente, ele era um pouquinho mais velho. E eles são amigos e tal. Eu achei a história extremamente emocionante. Nessa releitura foi muito mais... Eu não sei se porque eu fiz com um pouco mais de calma, mas foi muito mais sensível, assim, eu tive uma experiência muito melhor. Eu amei, inclusive esse é um dos meus livros favoritos da série dos True Love, então realmente muito bom, gostei muito, 5 estrelas. A Lorraine Hitch arrasa, né? A Lorraine Hitch arrasa. E também para o Clube da Literatura Safada, eu li Uma Proposta e Nada Mais, da Mary Bellog. E assim, esse livro é continuação de uma série que eu amo, 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 que é dos Bedouins, que infelizmente a editora Arqueiro começou a publicar apenas no 3º livro. E os 2 primeiros livros, que é A Summer to Remember e a Night for Love, são os meus romances safados favoritos. Eu chorei em ambos, assim, mas de chorar feio, assim, a coisa mais linda. E infelizmente eles não traduziram, não sei porquê. E aí eles só traduziram a série Bedouin, que também já tá esgotado. Então, assim, Arqueiro, por favor, né? Enfim, e aí aqui a gente tem a Gwen, que é uma personagem que já apareceu nos Bedouins. E ela conhece um ex-general do exército. E aí a história deles é muito legal, porque o Hugo, que é o personagem principal, ele é bem fechadão, soturno, assim, e uma pessoa extremamente traumatizada com tudo que aconteceu nas guerras napoleônicas. Então é um livro bem sensível deles compartilhando os traumas. A Gwen é viúva e também perdeu uma gravidez aos 6 meses, então ambos têm ali muitos traumas para superarem conjuntamente ali nesse novo amor. E então, e também eu achei uma forma muito madura de abordar uma história de segunda chance. E assim, a Mary Bellog, eu amo as histórias dela, apesar de eu achar as cenas de sexo dela extremamente cringe, são tipo constrangedoras, mas os livros dela são muito emocionantes, são lindos e eu recomendo fortemente. Até hoje eu nunca li um livro ruim dela, então assim, vai na fé. Um outro livro que esse com certeza foi a melhor leitura do meu mês foi O Crime do Bom Nazista, do Samir Machado de Machado. O Samir, ele é um dos tradutores da Agatha Christie. E a HarperCollins tá fazendo uma coletânea de autores nacionais escrevendo em homenagem à Agatha Christie. E aí, pelo que entendi, o Samir ele é um dos convidados. E aí ele começou a escrever essa novela, né? Porque é fininho, é o que a gente chama de novela, né? Não é tão pequeno para ser um conto, mas também não é um super livro.
Não é um livro, não é que não é um livro, obviamente é um livro, mas vocês entenderam. Tem 120 páginas só. Aí, como ficou muito grande, não daria para colocar na coletânea lá, ele adaptou e publicou esse aqui, O Crime do Bom Nazista. Gente, que livro maravilhoso. Conta a história de um nazista, vamos colocar assim, que embarcou num Zeppelin vindo pro Brasil. E aí, nesse Zeppelin tem outros nazistas também, notórios, porque o Zeppelin veio da Alemanha, tá, não sei o que. E aí acontece uma morte, um assassinato, então é um mistério bem clássico, assim, dos moldes. Então o o nazista, o protagonista, ele é um policial. E aí o capitão é capitão, almirante, brigadeiro, sei lá, do Zeppelin pede para ele investigar a morte, esse assassinato que aconteceu. E assim o faz. E ele vai investigando, então tem as conversas, senta pra conversar, naquela coisa bem Assassinato no Expresso do Oriente, né? Vamos sentar e conversar com as testemunhas, as possíveis testemunhas e tal. E assim, o final é simplesmente incrível, assim. Chega um ponto que você já começa a... Apesar que não. Eu acho que não dá pista não do que vai acontecer. E para complementar essa leitura, depois que você terminar de ler, eu recomendo ver o documentário chamado Pink Triangles, ou Triângulos Cor-de-Rosa, que são aqueles triângulos que as pessoas que foram presas nos campos de concentração por serem da comunidade LGBT durante a Segunda Guerra. E é um documentário do YouTube James Somerton, que eu amo esse canal, recomendo todos os vídeos dele. Eu, assim, e inclusive esse documentário mostrou muita coisa que eu não fazia ideia. Então, por exemplo, aquela grande queima de livros que sempre mencionam, que principalmente conservador adora usar como carta quando a esquerda tenta censurar alguma coisa. Geralmente eles estão sendo racistas e aí estão sofrendo as consequências por isso, né? E eles aí usam, tipo, não, porque olha, os nazistas também queimaram livros, tal, não sei o quê. Essa primeira grande queima de livros eram livros de um instituto que estudava a sexualidade humana. Berlim tinha, antes da ascensão dos nazistas ao poder, tinha uma comunidade LGBT super desenvolvida. E aí vieram os nazistas e destruíram absolutamente tudo, inclusive inúmeros estudos sobre pessoas trans, sobre gays, tal, tudo destruído por conta, os nazistas queimaram tudo. Então, assim, é um documentário incrível, eu vou deixar o link aqui na descrição. Infelizmente, não tem legenda em português, queria muito, e inclusive o YouTube nem permitiu que o documentário continuasse na plataforma, por conta de ser temas sensíveis, é que vocês sabem como é o YouTube, né? Então tá no Vimeo, mas tá aqui na descrição, assistam, é lindo, e assim, obviamente é extremamente triste, mas recomendo fortemente. E leiam O Crime do Bom Nazista. É realmente muito, muito, muito bom. Tenho certeza que vai ser uma das minhas melhores leituras do ano. Outro livro que eu li esse mês foi um chamado The Center, da autora paquistanesa Ayesha Manezir Siddiqui, para não falar errado. E é uma história de uma paquistanesa que tá morando em Londres e ela é tradutora. O sonho da vida dela é traduzir os grandes clássicos da literatura, mas a realidade é que ela hoje vive de traduzir filmes de Bollywood e fazer legenda para eles. Então ela tá extremamente frustrada. E aí ela conhece um cara que é poliglota e é fluente em diversas línguas e ela fica completamente encantada com ele. Só que... E aí eles começam a namorar, só que tem alguns percalços ali no relacionamento deles, que as coisas não estão muito boas.
E aí um dia, de repente, ele chega falando a língua dela, que é a Urdu, né? Eu não lembro como é que fala no livro, mas pesquisando aqui é Urdu. O cara simplesmente chega falando de forma fluente o Urdu, ela fica tipo, como assim? Como que você conseguiu? Você já fala umas 10 línguas de forma fluente, e aí agora você vem e tá falando Urdu fluentemente? Que história é essa? E aí ele fala, não, mas eu tava estudando, é que eu tenho facilidade com línguas e não sei o quê. E ela fala, não, tem alguma coisa errada, você precisa me contar, porque eu também quero. E aí ele conta que ele, de tempos em tempos, vai pro tal do centro, The Center, e lá ele faz uma imersão de 10 dias e ele sai falando a língua fluentemente. E ela fala, eu quero ir também, você se vira. E aí ele vai e indica ela pra ir lá pro centro, e ela vai pra lá. E chegando lá, o método da escola é que, assim, você não pode ter uma distração. Eles te tiram tudo, celular, tá, não sei o que, não sei o que lá, tudo. E você passa o dia inteiro ouvindo uma pessoa contar uma história, a história da vida dela, na língua que você quer aprender. Então, por exemplo, ela vai lá para aprender alemão. Ela fica lá ouvindo o dia inteiro uma pessoa X falando em alemão e ela não tá entendendo nada. E aí só descansa pra comer e dormir. Só isso. E ela fica, meu Deus, e tá, tipo, ela tá horrível, tá uma experiência horrível, ela tá se sentindo abandonada, ela tá surtando lá no centro. E ela fala, isso não funciona, eu não tô entendendo nada, e não sei o quê. E aí ela faz amizade com a dona do centro. Fica uma coisa assim, meio no ar de tensão sexual entre elas e tal, não sei o quê. Mas é uma amizade muito próxima, ela tá super encantada com a mulher, porque ela fala trocentas línguas também. E aí, de repente, ela começa a entender alemão. Ela fica, meu Deus, esse método, que loucura, tal, não sei o quê. Aí ela volta pra vida normal, só que ela percebe que tem alguma coisa muito estranha. Ela mudou hábitos que ela tinha há dezenas de anos, tipo há décadas. Ela não consegue parar de pensar nas coisas e como se ela começasse a lembrar, ter lembranças de outra pessoa. E aí ela começa a achar muito estranho que parece que tem outra pessoa vivendo na cabeça dela. E aí ela vai investigar, e aí toda a história se desenrola, e eu achei bem interessante a conclusão e como é o método. Obviamente tem elementos fantásticos, né? Elementos sobrenaturais na história. Eu achei. E a história é bem. Eu dei tipo 4 estrelas. Eu achei a história engraçada, tem vários momentos que eu dei boas risadas, mas mesmo assim é um thriller, tal, não um thriller ou suspense de deixar medo, assim, mas é bem interessante, eu gostei da história e aparentemente é uma autora que tá aí em ascensão, né? E é super legal porque é uma paquistanesa, então temos que dar visibilidade a autores que dificilmente tem chance no mercado editorial dominado por americanos e ingleses, né? Então, recomendo. Eu li pelo Scribd, então se você é assinante Scribd, tá lá. Quem sabe, eu não sei, tá recebendo até aqui um pouquinho de buzz, não sei, mas não sei se é o suficiente para ser traduzido. Vamos aguardar. Apesar que o foda é que se eu falar que livros que estão relacionados e parecidos a ele e que foram traduzidos, eu acho que aí vai ser spoiler, mas eu vou deixar no ar que seria uma excelente tradução para Darkseid fazer em par com outros livros aí que eles lançaram ultimamente. Só digo isso. Outro livro que eu li foi A Camareira, da Anita Prose. Eu fiz um vídeo falando só sobre ele, foi o vídeo anterior a esse daqui, que eu fiz a Batalha das Camareiras, que eu li tanto A Camareira, da Anita Prose, quanto A Empregada, da Freida McFadden. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes, e aí eu também li O Segredo o Segredo da Empregada, que é The Housemaid's Secret, também da Freida McFadden, que é a continuação da Empregada. E eu falo tudo nos mínimos detalhes lá no outro vídeo, então quem ficar curioso, vai lá ver o outro vídeo.
E por último... Ai, gente. Eu li Robson Crusoe, do Daniel Defoe. Veja bem, eu sou uma pessoa que eu sempre vou defender a leitura de clássicos. Porque eu acho que os clássicos o são por algum motivo. Eles são livros maravilhosos que perduram as suas narrativas, as suas lições, sempre perduram ao longo dos séculos. E mesmo que a gente tá lendo 200, 300 anos depois o livro, ele comunica algo para nós. Não é o caso de Robson Crusoe. Gente, que sofrimento que foi ler esse livro. Juro, eu li na base do ódio. E aí você deve estar se perguntando, mas por que leu? Por quê? Nem faz parte dos seus 40 livros antes dos 40, dos clássicos? E é nessa hora que eu digo, você está coberto de razão, eu não tinha nada que ter lido esse livro. Mas é o que aconteceu. Eu peguei um livro para ler, que vai ser uma grande atração do mês que vem, né, em setembro. E o livro menciona, trouxe, tipo, sei lá, em 30 páginas lidas, o livro mencionou Robson Crusoe umas 15 vezes. E aí eu pensei assim, bom, eu acho que eu vou fazer uma leitura mais proveitosa desse livro se eu ler Robson Crusoe, né? Não é um livro tão grande, como é um livro de aventura, eu acho que ler via audiobook vai ser tranquilo e tal, né? Eu aqui no delírio. E comecei a ler. E na minha cabeça eu jurava que, de fato, era um livro de aventura. Porque, por exemplo, eu já li A Ilha do Tesouro, do Stevenson, e é um livro de aventura. Tem lutinha, tem não sei o que, viagem, blá, 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 tá. É divertido. É um livro que eu considero infanto-juvenil, né? Mas é divertido. Tem ação, tem não sei o que, tem viagem e tal. Show. O, o Robson Crusoe, não. Primeiro, o que você mais tem é colonialismo, racismo, xenofobia pura e simplesmente. Eu sei que tem o contexto histórico, é um livro de 1719, tudo bem, tudo certo, eu entendo. Mas assim, é uma leitura muito difícil nas sensibilidades de hoje, meu Deus. E olha que assim, eu sou leitora de Agatha Christie, entendeu? Então, infelizmente, é algo que a gente vê com frequência nos livros dela, mas é de um nível em Robson Crusoe que eu fiquei assim, Jesus, o que é isso? Por quê? Que ódio. Enfim, além disso, não acontece quase nada na história. É um cara meio loser que fala assim, ai, quero explorar o mundo. E aí ele vai. Só que além disso, além dele ser loser, ele é muito azarado. E aí ele vai e se ferra e vira escravo. Só que, quando ele vira escravo, é a maior mamata. O trabalho escravo que ele é submetido é equivalente ao trabalho de um trabalho muito de boas. Hoje em dia, sabe, o equivalente tipo CLT no ar-condicionado com muitos benefícios. Tipo, não faz o menor sentido, sabe? Enfim, daí ele consegue se livrar, daí ele vem para os Brasis. Sim, tem uma parte do livro que se passa no Brasil. No Brasil colônia. Enfim, e aí ele vira dono de uma plantation. E ele tem os escravos e tal, tudo como esperado. Só que aí ele e os outros portugueses se juntam para ir buscar mais escravos em algum lugar. E aí ele sofre um naufrágio e fica nessa ilha deserta por, sei lá, 30 anos. E 70% do livro é ele sozinho nessa ilha.
E é ele, tipo, plantando, ele tentando descobrir como é que faz queijo, ele tentando descobrir como plantar, ele tentando. Ele explorando a ilha, ele aprendendo a cozinhar, ele. Tipo, é só um homem brincando de casinha, brincando de Lagoa Azul, só que sem o incesto. Tipo, não tem. Nada acontece, absolutamente nada acontece, não tem feijoada, não, tipo, nada. É só ele vivendo nessa ilha. Ok. Daí, um belo dia, aparece uma galera lá e tem um escravo e é o Sexta-feira, né? O famoso Sexta-feira. E ele se afeiçoou ao Sexta-feira, mas de uma forma extremamente escravocrata. Assim, o Sexta-feira é um escravo dele, basicamente. E aí ele finalmente consegue sair da ilha. E aí ele leva o Sexta-feira para Londres. E aí eles começam uma nova jornada. E aí, inclusive, tem a continuação, né? Tem um segundo livro. Enfim, horrível. Odiei. Odiei. Tá aí um livro que, assim, a gente pode perfeitamente esquecer. Deixar lá em 1719, já foi, já passou. Não agregou nada. Nada. Não teve um ensinamento. Não aprendi picas nenhuma. Só passei nervoso. Terminei esse livro na força do ódio. Simplesmente terrível. Odiei. E aí, meu amigo Fabiano me indicou o livro do Coetzee, que é Foe, F-O-E, que é um trocadilho de Daniel Defoe com foe de inimigo. E é uma. Igual tem aquele livro que conta a história do O Estrangeiro, do Camus, com Camus, né? Do ponto de vista da vítima, né? Esse conta a história como se uma outra pessoa tivesse contado a história pro Dafoe e aí ele se apropriou, alguma coisa assim. Eu fiquei super curiosa para ler porque eu quero muito tirar o ranço que esse livro me deixou, assim, tipo, horroroso, que eu só não entrei num reading slump porque eu tinha meta para fazer leitura para fazer do Clube da Literatura Safada e é isso, assim, porque Jesus, um horror, terrível, terrível, terrível. Enfim, esses foram livros que eu li esse mês. Como eu falei, todos os links dos livros estarão aqui na descrição. Use meus links da Amazon e me contem aqui quais foram as suas leituras do mês. Tanto as preferidas quanto as que vocês odiaram. Ok? Até a próxima!